adorar Papai do Céu. Nesse tempo que o pastor estava aqui, não era, ele ficou viúvo, né? Eu não era a esposa dele nessa época, mas ouço com muito prazer, com muito orgulho, a história desse lugar. E é muito bom, né, Maria Batista? Tanta coisa boa, né? Já faz muitos anos que eu vim aqui, e eu estava me recordando que a última vez que eu estive aqui, eu vim com a pastora Rod. Ela não era pastora ainda, no ciclo de oração, a irmã Maria Batista, a irmã Fátima, a irmã Maria, a irmãzinha ali, que eu não lembro o nome dela. E quando eu vi Milena falar aqui do ciclo de oração, muito nos emociona, porque culto de senhoras, último culto do ano de 2022, muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, mas Deus em nenhum momento deixa a gente só. É verdade. Não podemos falar de culto de senhora sem falar de ciclo de oração. Milena sabe ali que ela cresceu assim, coisa boa, menina. Eu fico feliz de ver com a memória guardando essas coisas boas. Irmãos, eu costumo dizer lá na congregação, e digo sempre onde eu passo, o ciclo de oração é a coluna da igreja. É a coluna da igreja. E todas sabem, para se construir uma coluna, ele tem um processo. Creio que todos nós aqui já vimos se construir uma coluna. Para se construir uma coluna, não só tem ferro e brita. Porque às vezes a gente acha que ciclo de oração é só a esposa do pastor, é só a líder de senhora, a dirigente. Mas não. Todas vocês são muito importantes na construção dessa coluna. Porque numa coluna tem ferro, tem brita, tem areia, tem cimento, mas precisa dos acessórios. É necessário um balde, um vaso para carregar água, para se fazer a massa. Se não tiver as ferramentas, a massa não sai, né, compadre? Se não tiver uma pá, uma enxada, os acessórios, a massa não sai. Para a massa ficar pronta, precisa dos acessórios para que essa coluna fique aqui. E você faz parte dessa coluna. Não deixe a sua dirigente sozinha. É tão importante a tua presença no ciclo de oração. É tão importante. Você é uma ferramenta de valor na casa de papai. E todos podem, a gente pode até cansar, mas não podemos parar. Vai chegando o final de ano, a gente só vê as pessoas procurar o pastor. Pastor, esse ano eu não quero. Pastor, esse ano eu vou descansar. Pastor, esse ano eu quero recreio. Mas o ciclo de oração não pode parar e nem desanimar. Nós não podemos desanimar de jeito nenhum. Porque eu já ouvi aqui aquela noite, que espera no Senhor tem suas forças renovadas como a águia. Amém. E a igreja, quando fala o ciclo de oração é a coluna da igreja, não fala que é a coluna da congregação, é da igreja do Senhor na terra. Então, nós estamos sempre de joelho diante do Senhor e de pé diante das lutas, diante da adversidade, diante da dificuldade. O ciclo de oração tem que estar de pé, clamando e orando, intercedendo, para que os homens e mulheres de Deus estejam de pé na frente da peleja. Irmãos, a luta é grande, as dificuldades são grandes. Jesus está voltando, irmãos. E quanto mais chega perto da volta de Jesus, mais as coisas se apertam. Né? Eu sempre ouvi falar, a irmã Rod sempre lembrou isso para nós. A maioria aqui que é mãe sabe. Quando vai chegando a hora da dor de parto, quanto mais chega a hora do bebê chegar, mais as dores aumentam. Quanto mais chega a hora da tua vitória, mais a dificuldade chega. Quanto mais se apressa a chegar da volta de Jesus, mais a dificuldade vai vir. E você, ferramenta importante na casa de Deus, não pare de interceder pelos homens e mulheres de Deus que estão em cima, pelos líderes da igreja do Senhor na terra. Não pare de interceder por elas. A intercessão, como a Milena já falou, é de suma importância na casa de papai. Sem intercessão, a coluna da igreja não fica de pé. Mas é necessário. Você pode até cansar, mas você não pode parar. De as madrugadas
estratégia, sabedoria, unção do Espírito de Deus, para que a obra continue de pé na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue trabalhando no meio da igreja, para que a gente continue falando de Jesus até Ele voltar para mim. Que Deus abençoe em nome de Jesus.